Oi pessoal, tudo bem? Então dando sequência, vamos implementar aqui a nossa função para manter os nossos inputs aqui com os valores que a gente tinha digitado anteriormente. Vamos fazer o seguinte, eu vou guardar também essas informações na seção, tá? Então eu vou usar o próprio método aqui, nossa classe validator. E quando houver erros, o que eu posso fazer? Vou até duplicar isso daqui. Eu vou criar na seção com o índice inputs, tá? E o que esse índice inputs tem? Ele contém os valores, né? Ele contém aqueles valores do campo que a gente recebe aqui, ó, na data, né? Então basta eu passar esse array para lá, ó, data, e pronto, a gente já tem esses dados e consegue recuperar. Agora, para destruir a seção, em vez de eu passar só um string aqui, eu vou passar um array e eu quero destruir ao mesmo tempo o erros e destruir também o inputs. Prontinho. Agora eu posso vir nas nossas views aqui, ó, na nossa view de edit. Vou até minimizar isso aqui para ficar melhor o palco aí para vocês verem. Opa, travou aqui. Então, ó, o nosso campo value está trazendo o que tem do banco de dados, no caso do update, né? Então, eu tenho que fazer uma verificação aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. A gente faz uma verificação e se existe o this, nesse caso view, aí a gente tem que criar lá na view também, né? Inputs na chave title. A gente passa um array, ele tem esse índice title, né? E aí, o que acontece? Deu uma quebra de linha automática aqui. Se houver, o que eu vou fazer? Isso aqui é um ternário, né? Eu acho que vocês já conhecem uma condição ternária. Se existir o inputs title, eu imprimo o inputs title. Se não, eu vou imprimir o que está no banco de dados mesmo. A mesma coisa acontece aqui. Então deixa eu copiar e colar isso dali para ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V. Se houver no caso aqui o content, ele imprime o conteúdo. Se não, ele imprime o que veio do banco de dados mesmo. Corrigir aqui. Agora só tem que ir no controller e também fazer aquela checagem se existe, né? Se existe essa seção inputs. Se existir, eu passo para cá com o view inputs. Vamos aqui no controller. Então, no nosso método edit, vou fazer também uma verificação aqui, ó. Se existir a seção inputs, eu vou passar o inputs para view. Beleza? Pessoal, na aula anterior eu acho que eu esqueci, olha só, de novo, peço desculpa a você sempre por isso. Nós chamamos uma classe session aqui e a nossa validator. Eu não sei se eu mostrei para vocês, olha, a gente não pode esquecer quando a gente vai usar uma nova classe ali, a gente tem que importar ela, né? Então a gente usou a validator e aquela hora, se eu não me engano, como fez o import automático, eu não informei isso para vocês, né? Então veja que o nosso controle agora ela tem um import da validator, da seção, do redirect, do container, tudo que a gente usa aqui, né? O container que instancia a nossa model, né? O redirect faz os redirecionamentos e a seção. Então
se acontecer algum erro na hora de vocês testarem aí, pode ter sido por isso aqui, tá? A mesma coisa na nossa classe de validação, a gente chamou a sessão aqui dentro, ó. Nossa classe session aqui dentro, então também, ó, nesse caso não teve necessidade porque elas estão no mesmo namespace, né? As duas estão no mesmo namespace aqui, então não tem esse problema, mas no nosso controller a gente teria que ter importado aqui, senão pode acontecer algum erro aí. Então vamos fazer esse teste agora, se aqui no método edit, se o inputs vai continuar lá, se isso aqui vai funcionar certinho. Fazer um teste então, eu tenho que atualizar essa página, deixa eu dar atualizar nela aqui. Então se eu remover aqui agora, ele vai ter que ficar sem nada. Quando eu salvar, ele dá o erro, ainda não está funcionando, vamos verificar por quê. Deixa eu ver aqui no controller se eu errei alguma coisa. Session input. Digitei errado aqui, ó. Inputs. Deixa eu ver agora. O erro estava no controller. Se eu remover aqui. E beleza, agora manteve, ó. Agora manteve. Se eu remover aqui também. Beleza. Pronto, o método input a gente fez. Agora vamos fazer essa mensagem, ao invés de aparecer aqui, ela aparecer em cada local, né? Debaixo do input, assim fica bem legal isso daí. A gente vai aqui na nossa view e a gente pode fazer o seguinte, aqui no final, né? Aqui por baixo a gente pode fazer uma verificação também se existe. Então vou abrir um bloco PHP aqui. E vou ver se existe se existe essa variável aqui, ó, this view, nesse caso erro, se existe erro no campo title. Se existir, põe 2 pontos aqui. Deixa eu fechar logo aqui esse bloco do end if. Se existir, eu faço o que? Eu vou... Tem uma classe do Bootstrap que chama-se help block. Ela cria pra gente aqui um blocozinho pequenininho. Fica legal. Eu vou abrir o bloco PHP e vou imprimir aqui o erro por aqui. Então vou dar um echo no this view errors, como esse erro é um array, então eu posso buscar o campo title. A mesma coisa aqui para baixo. Deixa eu copiar isso daqui para facilitar. Nesse caso, deixa eu ver onde vai encaixar isso aqui. Logo após o final do text area, antes de finalizar a div do form group, né? A gente coloca aqui o Ctrl C, substitui aqui, e eu acho que é só. Vamos ver se já funciona. Então, não passei nada. Olha só, o campo title deve ser preenchido. A mensagem já vem aqui, tá vendo? Muito mais legal. A gente não precisa estar usando essa daqui mais, ó, né? Agora só falta a gente passar uma classe aqui do Bootstrap também, para que o campo fique vermelho aqui, ó, né? Isso também é bem fácil, a gente faz aqui rapidinho. Então olha só, eu vou eliminar essa maneira daqui, eu vou deixar aquela só para esse template aqui, só para quando for algum erro, uma mensagem de sucesso lá, ou um erro geral, né? Quando for formulário fica mais interessante aqui. Então o que eu posso fazer? Aqui dentro do meu div form group, em cada um dos dois, deixa eu dar um espaçamento aqui para ficar mais legível, onde começa e termina o formulário. Aqui tem uma classe no Bootstrap que ela se chama asError, tá vendo?
Olha lá o que ela faz. Ela pega e deixa o campo todo vermelho se contiver algum erro, tá vendo? Também tem que fazer esse label aqui ficar vermelho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, é porque ele não tem uma classe aqui também. Ele tem que ter uma classe do Bootstrap que é o control label, essa daqui, ó. Acho que ali embaixo também tem que adicionar essa classe. Ctrl C aqui no label, pronto. Agora só que eu tenho que fazer isso aqui, só essa classe ser adicionada quando houver algum erro, né? Então vou abrir um bloco PHP dentro das aspas, tá vendo? Que eu vou adicionar aqui dentro. Então eu vou fazer um PHP. Aí eu vou fazer um echo se, aí eu vou pôr uma operação ternária aqui também. Se existir aquela variável, né? Que é o this view erros, se houver um erro no title. Então, se houver, o que eu faço? Eu imprimo o as error. Se não existir, eu não imprimo nada. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer lá embaixo, então. Vou copiar para o meu form group aqui. E só tem que mudar aqui para content. Se houver o erro de content. Ctrl V. Beleza, vamos ver se funciona. Novamente, fazer aqui um teste. E olha, agora legalzinho, ó. O campo content deve ser preenchido. Então, se eu preencher aqui alguma coisa. Beleza? Olha só, funcionou. Bem tranquilo, né? Olha lá, se tudo foi preenchido, ele passa, a validação passou, né? Então ele vai e atualiza, ou seja, vamos ver aqui no controller. Se isso aqui é falso, ele não entra aqui, ele tenta atualizar, conseguiu, ele volta para a rota post com a mensagem de sucesso. Né? E aqui é caso de algum erro na hora de conectar com o banco de dados, ele não conseguir, por algum motivo, fazer essa atualização no banco de dados, ele dá mensagem de erro. Então, nossas validações praticamente já estão prontas, basta a gente agora fazer essa validação aqui também na hora de criar um novo post, né? Agora, o que a gente pode melhorar aqui nisso? A gente pode criar mais modelos de validação, que a gente está verificando se é requerido ou não, se é e-mail, se é float, se é inteiro. Para limpar um pouco o nosso controller, veja só, aqui nós estamos criando regras de um formulário que só tem 2 conteúdos. Imagina criar regra aqui para um formulário bem maior de cadastro, quão monstruoso vai ficar esse método público. Então, para a gente não esculhambar tanto o controle, a gente pode também fazer o seguinte: passar essa responsabilidade da validação para nosso model. Porque pense bem, essa validação vai estar aplicada a um model que representa uma tabela no banco de dados, né? Então eu posso vir aqui na minha model de post e posso criar um método aqui dentro, public function. Posso chamar esse método de rules também, né? E dentro desse método eu jogo essas regras aqui, ó. Então Ctrl C, jogo as minhas regras para aqui, né? Só que nesse caso ele tem que retornar um array, né? Então eu dou um return num array contendo as regras que eu preciso para validar. E assim eu deixo mais enxuto ali o meu controller. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, posso deletar, eu apenas recebo a data e aqui eu posso chamar, né? Eu não tenho a minha model já instanciada aqui, olha, que ela, quando eu instanciei ela, eu passei para o atributo post, que aí vai ficar o meu thisPost. Aí eu vou vir aqui
e vou chamar o this post e vou chamar o método rules. Prontinho. E ele vai me retornar aqui aquele array, né? Ele está retornando um array. Vamos ver se continua funcionando do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui. E continua funcionando, perfeito. Vou dar um cancelar aqui. Beleza, então agora a gente... Vamos ter mais alguns videozinhos aí. Porque nós vamos agora... Imagina que a gente queira passar aqui, por exemplo... um máximo de caracteres, por exemplo, que possa ser colocado nesse campo título. Então, max, por exemplo, 255, que é o... Né, a gente tem que ver como montou o banco de dados lá, o máximo que a gente deu de caracteres aqui. A gente também é interessante fazer essa validação aqui, para que não dê erro na hora de gravar no banco de dados. A mesma coisa a gente pode pôr também um valor mínimo, né? Aí a gente faz um mínimo, 2 pontos, e coloca aqui um mínimo de 3 caracteres, por exemplo. Então a gente tem que pegar a nossa classe de validação e tentar ali fazer algumas alterações para ele entender esse tipo de mudança aqui. Tá? Por enquanto deixa o required. Tá? E na próxima aula a gente já faz essas alterações. Até a próxima.